Fala pessoal, olha eu de novo aqui, tentando mais uma vez fazer essa live aqui com o meu amigo Rodrigo Moreira. A gente vai. Deixa eu ver se agora vai aqui com essa internet, né? Não sei se era internet, se era alguma coisa do próprio Instagram. Eu não estava conseguindo ver o Rodrigo, eu estava conseguindo só ouvi-lo. Vocês estão conseguindo me escutar bem aí? Tá ok? Deixa eu ver aqui agora se vai. João, está me vendo? Pronto, agora foi. Deu Que certo. bom, queria muito que acontecesse essa live. Quero desde já te agradecer por disponibilizar o seu tempo e tenho certeza de grandes conhecimentos que conseguiremos compartilhar durante todo esse período. Pô, cara, é uma honra estar aí conversando com você, tá podendo aprender, né, e escutar um pouquinho aí o que é que você tem pra gente trocar aí de informações, tá? E eu acho que vai ser bem legal. Sempre uma live, né, esse bate-bola, assim, é bem proveitoso, tá? A galera tá tudo ok aí com áudio, Boa. tô conseguindo escutar bacana, ver aí, tanto eu quanto o Rodrigo. Que legal. Isso aí, galera. Se vocês estiverem com alguma dificuldade, tomara que não, porque agora que a gente conseguiu realizar essa conexão, é hora de compartilhar informações, né, conhecimentos. Bom, não posso deixar de falar também que é uma honra, eu acompanho o seu trabalho e você tem uma linha, aquela que deve ser seguida, no meu ponto de vista, por todos, que é nos basearmos em evidências científicas para todas as condutas. Tem uma frase forte que eu uso, que o Renato gosta de replicar, que para cada conduta, ao menos uma boa evidência que justifique essas orientações. E a realidade hoje é que dá para você conseguir a sua visibilidade através de compartilhamento de informações realmente que contribuem, mas nós sabemos que tem muita gente que utiliza de desinformações, de polêmicas, que só geram comprometimento para a saúde daqueles que replicam e também comprometimento para a área da nutrição. Muitas vezes tem que lutar novamente para reintroduzir uma informação que já tinha sido assimilada e aí foi totalmente desgovernada por conta de sensacionalismos baratos, né? Então, queria que você falasse um pouco. Perfeito. Você colocou um ponto aí que eu acho bem fundamental e ao mesmo tempo é um desafio, né, na carreira do nutricionista, porque é sempre importante a gente trabalhar e não só importante, mas eu acho que é essencial a gente usar as evidências científicas e tal, a gente consegue conferir mais segurança, eu acho que essa é a palavra certa, para os nossos clientes e uma possível garantia de que a gente vai estar principalmente lidando com saúde. E aí quando vem, por exemplo, alguns questionamentos, né, ou algumas desinformações, principalmente em relação aos alimentos, que começam a colocar não só em risco a saúde dos nossos clientes, mas principalmente a gente tem que fazer toda uma desconstrução dessa informação que foi gerada. Isso às vezes a gente tem que fazer na consulta, justamente para melhorar, fazer com que aquele paciente tenha uma boa adesão, tenha uma boa relação com os alimentos. E infelizmente isso acontece porque assim, as pessoas, de uma certa forma, visam, né, e quando isso é dito por outro profissional da área da saúde, acaba que elas levam isso como verdade e isso atrapalha um pouco as nossas condutas, né? Por mais que a gente se esforce, tem um pontinho ali que a gente precisa fazer essa desconstrução. E, João, no seu atendimento, deve ser como o da grande maioria, onde a gente tem que construir realmente informações que chegam com esse sensacionalismo de serem mais efetivas, que nós sabemos que não existem milagres, você precisa de uma estruturação e ter adesão a essa estruturação, mas nas minhas experiências diárias de consulta, boa parte dela é para desconstruir informações, como por exemplo, vou colocar uma em xeque já. Para você realmente conseguir emagrecer, a restrição do carboidrato é o melhor ou o principal cenário. O que você acha disso? Essa é uma boa enquete, né? Um bom começo aí de conversa em relação, principalmente ao emagrecimento. E no que eu venho observando, principalmente em relação aos meus pacientes, né, o que eu tenho observado pelos estudos também, é que quando você faz uma restrição, dependendo do tipo da restrição,
no que diz respeito ao nutriente carboidrato especificamente, isso pode ser um grande problema. Então, uma restrição mais severa de carboidrato, a gente tem impactos negativos na performance, a gente pode ter impactos subjetivos no humor, a gente pode ter impactos também no que diz respeito a uma adesão à prescrição, porque a gente sabe que o carboidrato é um nutriente fundamental, não só para a questão de geração de energia, mas para diversas outras, e existem relações também com a parte do sistema imune. Mas o engraçado é que quando os pacientes vêm com essa ideia de eu vou precisar fazer uma restrição de carboidratos, ou, por exemplo, eu estou em uma dieta low carb, na grande maioria das vezes eles não estão fazendo uma dieta low carb, digamos que com evidências científicas, e sim com a restrição muito severa. Às vezes a pessoa chega para mim dizendo, estou consumindo pouco carboidrato, né? Estou em uma low carb. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um recordatório, a gente faz uma estimativa, está consumindo 20, 30, 40 gramas de carboidrato por dia. Às vezes elas estão em uma cetogênica. Very low carb. Muito, muito severa nesse sentido, sendo que não existe uma indicação para aquele caso pontual. Então, na maioria das vezes, quando vem essa ideia de restrição de carboidrato, né, pelo menos o que eu tenho observado em consultório é que os pacientes estão errando, né, assim, quando vem com outras informações, ou antes de principalmente fazer esse tipo de primeira parte na conduta, né? Não, e o interessante é que realmente, inicialmente, se formos levar em consideração as comparações dietéticas, né, estruturas que estão avaliadas em estudos, o carboidrato, quando você restringe, você tem uma certa desidratação, e isso já traz uma repercussão de queda de peso, e por isso que muita gente se motiva, porque realmente em uma semana você acaba perdendo 3 quilos, vamos se dizer, por decorrência não do emagrecimento acontecendo, mas de algumas mudanças em relação à sua composição corporal, muito voltadas para a redução do estoque de carboidrato, que é fundamental para a performance, como você mesmo disse. Tem dados de 1967 de Bergstrom, que o Jack Drug replica até hoje, que é assim, a concentração de glicogênio prévio ao exercício vai ditar a sua condição de permanecer em alta intensidade, ou seja, se você estiver com estoque reduzido, a tendência é que você antecipe seu estado de fadiga, e é durante o exercício onde você mais tem condição de mobilização e utilização de gordura durante o seu dia. E isso pode trazer uma série de problemáticas também no indivíduo se sentir menos disposto para a realização. Isso trazendo situações estressoras de ansiedade que pode desencadear em estados de compulsão. E quando você priva alguém de algum macronutriente, a tendência é que você tenha também prejuízos de micronutrientes. Tem evidências que comparam estratégias, se eu não me engano, a dieta de Atkins, a dieta chamada de Learning, a dieta de Ornish, e mais uma, se eu não me engano, que é a do Spon, e a dieta de Zona, que é aquela que é mais bem equilibrada em relação aos macronutrientes. Não só naquele estudo da JAMA, que tenta mostrar se alguma é mais evidente em relação à promoção de emagrecimento do que a outra, e mostra que todas são similares, vai depender da adesão, mas em relação aos micronutrientes, que realmente as dietas que são exclusas de algum macronutriente, traz como consequência o consumo aquém daquilo que há de necessidade de alguns micronutrientes, e a dieta de Zona, que é uma dieta mais equilibrada, ela não traz esse tipo de consequência. E com isso, no meu ponto de vista, o mais importante é ajustar quantidades e dar uma condição do indivíduo estar capacitado para saber lidar com as situações adversas que vão aparecer dentro do caminho, e que ele consiga estar ali fazendo algo pensando no seu objetivo. Não precisa exatamente excluir este ou outro macronutriente. Perfeito. E além disso, né, só para complementar também, existe um risco muito grande para quando a pessoa faz uma privação mais severa de carboidrato, para acabar diminuindo o consumo de fibras também, né? Então, essa é uma outra complicação que pode afetar o intestino e outras funções também. E o engraçado é que, por mais que a gente fale nas redes sociais, e a gente posiciona, e a gente gera conteúdo, gera informação, eu percebo que existem dois públicos assim, em relação a esse modelo, no que diz respeito ao consumo de carboidrato, pelo menos o que eu pego no consultório na maioria das vezes. Então, existe aquele paciente
que vem consumindo, está fazendo uma privação severa de carboidrato, e porque viu em alguma postagem, porque viu, sei lá, com alguma blogueira ou com algum outro profissional. Em contrapartida, vem aquela outra pessoa também que vem um consumo exatamente muito alto de carboidrato. Então, são dois extremos, assim, acaba que acontece e não entra num certo equilíbrio, né, em relação a este macronutriente específico. Não sei se você vê também por essa perspectiva. Não, o mais interessante nas minhas práticas é que, assim, quando eu prescrevo carboidrato justificando tudo que eu estou fazendo, em ambientes voltados para o emagrecimento, na outra consulta, quando eu vou reavaliar qual foi o cenário que foi conquistado, né, tanto de resultados quanto de adesão ao que foi planejado, eu percebo, na verdade, os pacientes mesmo me falam que eles acabam excluindo alguns carboidratos, dizendo que, poxa, ó, na verdade eu nem sinto falta do arroz e feijão. Se você não quiser colocar, para mim está tudo bem. Eles acreditam que, ao excluir o arroz e feijão, mesmo que eu tenha justificado, que eu tenha estruturado, que eles são importantes dentro do cenário criado para atingir o objetivo esperado, eles acreditam que se eles tirarem o arroz e feijão, ou principalmente as frutas, se forem prescritas, eles estarão atingindo o ambiente mais favorável ainda para o emagrecimento. Então, esse contexto é um contexto regular aqui dentro do consultório, que é a dificuldade de levar em consideração que o carboidrato ele tem tanta importância quanto a proteína daquela refeição. Se ele está lá prescrito, é porque faz sentido. E aí os pacientes eles acreditam que quanto menos carboidrato eles comerem, e aí eu reforço que eles se automotivam a se restringirem por acreditarem, por terem ouvido de que, cara, se você está querendo emagrecer e seu nutricionista colocou arroz e feijão e uma frutinha de sobremesa, você está maluco. Isso está errado. Coma só a salada com proteína, que é isso que vai emagrecer. Então, Não, aí, pô, você tocou num ponto agora que eu acho que esse é o que é um dos tópicos assim que mais me preocupa, né, que é em relação às frutas. E, cara, o que tem de pessoas com essa concepção, e isso frutofobia. dói. É, frutofobia, né? Uma boa nomenclatura, é uma boa definição. Mas eu encaro não só no consultório, mas assim, às vezes me dói um pouco ver as pessoas demonizando as frutas, colocando como se fosse algo. Já vi pessoas falando, oh, nossa, as frutas atrapalham o emagrecimento por conta da frutose. E tipo assim, a gente vai checar essas informações, né? A gente vai analisar o contexto e a gente percebe uma falta de desinformação muito grande, principalmente. É comum, né, chegar no consultório, o paciente fala assim, ah, tal fruta tem muita frutose, né? E aí a gente fala, não, é justamente o contrário. As frutas, em sua grande maioria, não são alimentos ricos em frutose. Então, essa desconstrução, às vezes, que a gente tem que fazer na consulta é bem importante, né? É outro tópico, assim, que as frutas eu tenho, às vezes, arrepio quando eu vejo a galera cortando fruta ou dizendo que a frutose é responsável por um bloqueio na capacidade de queima de gordura e aquelas hipóteses que extrapolam tudo, fazendo correlações de doenças hepáticas com o consumo de frutose barra fruta, né? Isso aí é de ficar louco. Ciências claras demonstrando a associação inversa em relação à obesidade, né? Porque é o que você disse, as fibras são extremamente relevantes, os fitoquímicos, a gente sabe do impacto de anti-inflamação, que o indivíduo em estado de sobrepeso, obesidade, é um indivíduo inflamado. Então, não há associação negativa, direta com o consumo de frutas. E, pelo contrário, tem estudos que comparam até indivíduos que consumiram a mesma quantidade de carboidratos, predominantemente em frutas, comparado àqueles que consumiram em predominantemente cereais, como até arroz, aveia. E aqueles que consumiram frutas tendem a ter um pouco mais de benefícios. Não é nem por índice glicêmico em si, porque possivelmente, realmente, a glicose está mais presente e você teria um índice glicêmico em algumas frutas também tão alto, mas índice glicêmico também é um tema que assim não tem muito mais o que falar, mas ao mesmo tempo está sempre à tona. A gente sabe que ninguém come exatamente aquele alimento e que isso, mesmo assim, não vai caracterizar se você vai ter prejuízo ou não no seu resultado. É mais em relação à quantidade ingerida durante todo o dia,
o time dos nutrientes tem a sua relevância, mas o ponto-chave é o quanto você consome durante o seu dia. E aí já aproveito e abro uma pergunta. O jejum intermitente é mais eficiente do que um fracionamento, por exemplo, de 3 em 3 horas? Boa pergunta, né? O que acontece? A gente sabe que o fator importantíssimo e crucial durante um processo de redução de gordura, de emagrecimento, é o déficit energético. Então, uma vez que existiu o déficit energético, se isso veio através de um jejum intermitente, se veio de uma dieta com fracionamento um pouco maior, né, com 6 refeições, da média de 3 em 3 horas, ou se foi uma dieta com um fracionamento um pouco menor, com 3 ou 4 refeições, de importância geral para o emagrecimento, né? Ou seja, hipoteticamente ele vai ocorrer em qualquer tipo de situação onde existe o déficit energético. Uma vez, algo quando eu vejo, o que eu venho percebendo na minha prática, né, assim, dentro de consultório, é que, de uma certa forma, o jejum intermitente ele é muito difícil de você ter uma adesão a longo prazo, além de não apresentar uma vantagem em relação ou uma dieta mais fracionada ou uma dieta menos fracionada. Então acontece que, aí eu estou falando mais de relatos práticos, né? É que muitas vezes quando a pessoa vem, até faz uma experiência própria, né, ou um jejum intermitente induzido de forma não raciocinada ou até mesmo de uma forma indireta, pode existir uma supercompensação nas refeições subsequentes, né, em relação a, por exemplo, um pequeno almoço ou em relação às outras possíveis refeições. Então, ainda é cedo para a gente afirmar que vai existir algum tipo de... O pessoal está ouvindo? Não, também não estou mais te ouvindo. Nossa, essa live tá de brincadeira hoje, esse Instagram, viu? Pessoal, estão ouvindo a gente aí? Será que é... Tá dizendo que tá ouvindo, mas eu não tô... Vocês estão me ouvindo, pessoal? O pessoal tá escutando, beleza. Matheus, ótimo. Aqui é a Raíssa, Joane, ótimo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Chamando o Rodrigo para ver se ele entra aqui novamente na nossa live. Estou ouvindo agora. Você também? Ah, também. Foi. Opa. Então vamos lá. Todos estão nos ouvindo? Ok. Thiago, ok, maravilha. Então, por favor, dê sequência ao seu raciocínio sobre jejum intermitente. Sim, então como eu estava falando, né? Não, Agora agora sim? Perfeito, né? Bom, então como eu estava falando, a gente não tem estudos onde o jejum intermitente ele apresenta uma certa vantagem em relação aos outros tipos de dietas. E mais especificamente sobre o fracionamento de refeições, a gente também não tem uma certa vantagem. Eu gosto muito desse tema de fracionamento alimentar, que existe uma frase, né, de um trabalho de meta-análise do Brad Schoenfeld, onde ele faz uma análise, né, de baixa frequência ou alta frequência, e tem uma coisa que eu gosto muito um artigo onde ele fala que a frequência alimentar, ou você fazer 3 refeições, ou 6 refeições, ou esse fato de você comer de 3 em 3, ou independente do número, é algo muito pessoal, né, e deve ser uma escolha feita entre o profissional e o nutricionista. Então não existe uma certa receita de bolo, né? Mas em relação ao jejum intermitente, eu tenho esses questionamentos aí. O que é que você pensa também a respeito disso, hein, Rodrigo? A base é na ciência, a gente só acaba replicando porque muito da ciência, do meu ponto de vista, se corrobora com a prática. Então, por exemplo, essa dificuldade de adesão, ela é encontrada em artigos, mesmo que não tenha diferenças significativas, há tendências que já podem ser observadas que a taxa de desistência no grupo que faz o jejum intermitente é um pouco mais significativa na maioria dos estudos que eu tive a oportunidade de ler. E isso se corrobora com a realidade, porque assim, grande parte da sociedade ainda fala sobre café da manhã, ainda fala sobre almoço, ainda fala sobre jantar.
né? Pelo menos essas 3 refeições ainda são muito citadas, estão muito presentes. Vamos almoçar, a hora de almoçar. Enfim, o que eu quero dizer? Que muita gente para realizar essas refeições e se você estiver em desacordo dentro do ambiente que você está, quem sabe isso pode te trazer mais dificuldade para você se manter em aderência, porque você vai ter que criar um cenário que muitas vezes é único e isso pode te sobrecarregar, porque às vezes naquele momento você não vai poder comer, e aí na hora que você for comer, você vai comer sozinho, e sabemos que a condição de compulsão, ela acaba acontecendo na maioria das vezes quando o indivíduo está isolado. Dificilmente alguém entra em estado de compulsão quando está em comunidade, né? Quando está em interação com outras tantas pessoas. Então eu tenho uma certa preocupação nesse sentido, porque você realmente não tem benefícios superiores. Se tivesse, era um esforço que poderia valer a pena, né? Mas nós temos resultados quando o estudo é bem controlado e a prática também que se corrobora de que os resultados são similares, desde que o indivíduo consiga se manter dentro do padrão estruturado. E aí, consequentemente, o que eu coloco em xeque é que, para que, em muitos casos, você querer criar um cenário totalmente descaracterizado ao que o indivíduo está habituado, sendo que esse cenário que ele está habituado não é o problema dele não estar atingindo o resultado. São outros pontos a serem trabalhados. Mas tem quadros que eu pego aqui, como você certamente também, de pessoas que já estão habituadas ou, ao mesmo tempo, sentem preferência em comer menos vezes ao dia e com isso você vai encaixar de uma maneira que fique compatível para esse indivíduo ter adesão. E se ele vai ficar 8, 12, sei lá quantas horas em jejum, isso indifere no final das contas, porque assim, muita gente ainda fala que você tem benefícios em marcadores bioquímicos, que você vai ter testosterona aumentada, GH aumentado, só que ninguém avalia o dia, né? Avalia o momento. E aí você vai ter uma resposta mais expressiva, seja para um lado ou para o outro, dependendo da estrutura que você está. Se estiver em estado alimentado, se estiver em estado de jejum. E eu acho que esse tipo de informação ela é transposta dos estudos de uma maneira sensacionalista, porque realmente se ficar em estado de jejum você vai ter liberação de GH acentuado, mas e o seu dia? Qual foi a resposta total dessa secreção e também qual que foi a resposta clínica, caso você tenha tido uma secreção mais significativa? Aí eu já vou puxar para o BCAA. Não me veio na cabeça. Vai lá. Queria que você introduzisse o BCA na sua experiência prática, teórica. O que você tem a nos dizer? Perfeito. Só para fechar, né, o arco ali do jejum, uma coisa que você falou perfeitamente, é justamente isso. A gente não sabe, né, o desfecho clínico e se vai ser favorável em alguma função. Então, por exemplo, mesmo que você aumente o GH, que você tenha uma maior secreção, uma maior circulação ali de testosterona livre, tá? Isso é suficiente para promover, por exemplo, um efeito anabólico por conta da via da testosterona, ou mesmo para o GH da redução de gordura. Então, geralmente as pessoas fazem essa extrapolação bioquímica, né, achando se aumentou o GH, se aumentou, por exemplo, a testosterona é um hormônio anabólico, então eu vou aumentar minha massa muscular e vou ter benefícios através do jejum. É uma coisa que foge completamente, né, o raciocínio bioquímico. Até existe uma certa lógica, mas para encontrar um desfecho clínico é um passo extremamente bem complicado. Como Bom, BCA que tem pois a é, lógica. em relação aos BCAAs, né? Eu estava até mais cedo agora tava fazendo uma live aqui com um grupo fechado, né, de alunos do meu curso de suplementação, e a gente tocou um pouquinho nos pontos de BCA, onde me perguntaram assim, João, qual indicação você vê dentro de todas as perspectivas uma possível suplementação de BCA? Eu falei, caramba, é uma pergunta difícil, viu? E aí eu pensei, olha, rapidamente pelo meu raciocínio lógico, né, sem me aprofundar tanto ainda, porque foi algo que eu trouxe aqui à tona, eu só consigo enxergar aí duas soluções, né, ou duas hipóteses para poder prescrever a suplementação de BCAA. Uma seria uma condição raríssima, onde a pessoa tem, por exemplo, um quadro de fenilcetonúria, né, onde ela tem dificuldade de metabolizar fenilalanina. Então, sei lá, a gente poderia pensar em aminoácidos essenciais, tirando a fenilalanina. Talvez a suplementação de BCAA poderia ajudar nesse pool, né, de aminoácidos. Ou talvez um paciente que tenha muita dificuldade, né, de consumir proteína
animal, mas seria, por exemplo, como uma segunda linha de raciocínio, porque eu ajustaria as fontes de proteínas vegetais e não partiria, por exemplo, para associar uma suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada. Então, hoje eu vejo muito difícil, né, uma situação, tirando essa de fenilcetonúria, para prescrição no sentido dos aminoácidos de cadeia ramificada. Então, é algo que, para a grande maioria, é totalmente desnecessário. A gente consegue leucina, valina, isoleucina facilmente em alimentos. 100 gramas de frango, a gente tem uma média de 5,5 gramas de BCAA. A própria whey, né, que é uma proteína do leite, já tem uma boa concentração de BCAA também. Os ovos, o leite, enfim. As proteínas vegetais também têm em menor proporção, mas se a gente juntar ali diferentes fontes, a gente consegue melhorar esse perfil de aminoácidos. Então, acho que é uma suplementação completamente desnecessária. Boa. A realidade para qualquer suplemento é o nome realmente caracteriza o raciocínio de base, que você vai complementar uma insuficiência via alimentação. Muita gente já consegue ter uma alimentação equilibrada e suficiente em praticamente tudo, não se beneficiando com o acréscimo de algo que você já tem em condição de promoção do melhor resultado possível. E muita gente acredita que quanto mais melhor será, e a realidade é que muitas vezes há problemáticas com o exagero, né? E de que não há necessidade de você extrapolar o que já é bem claro, pelo menos na ciência, do quanto você tem capacidade de se beneficiar, né? E aí é basicamente assim, né? Eu acho que qualquer suplemento, se você verificar que se encaixa dentro de um cenário onde o indivíduo não consegue consumir aquilo que está sendo colocado em pauta de suplemento via alimentação, ou realmente tem um quadro onde, por não conseguir via alimentação, seja um quadro patológico, seja um indivíduo em estado mais crítico em relação à sua saúde, seja ele qual for. O importante é levar em consideração de que qualquer suplemento ele pode ter a sua inclusão desde que você não consiga atingir isso via alimentação e que faça sentido ter a suplementação. Mas o grande problema é que tem muita gente que acaba tendo cuidado com a alimentação e não aceita de que o suplemento não vai otimizar o seu resultado em alguns casos, né? Porque muita gente acaba replicando sempre a suplementação para o lado da proteína e acreditando que, poxa, ó, tem que acabar o treino, tomar uma dose de whey e depois, em sequência, já meter 200 gramas de frango e, enfim, tomar o whey o dia inteiro, que quanto mais whey, mais crescimento muscular eu vou atingir. Então, esse é o ponto. E aí a galera não entende que, na verdade, você tem que ter paciência para você atingir qualquer objetivo. E aí você tem que seguir aquilo que está prescrito e fazer o quê? É difícil para todo mundo, mas às vezes tem muito daquela situação de efeito placebo, do indivíduo falar para mim funciona. Isso é péssimo, porque você tem que descaracterizar uma situação para aquele indivíduo não estar entrando numa condição de custo com uma suplementação desnecessária. E eu não sou daqueles que falam assim, já que para você se sente bem e mal não vai trazer, pode continuar. Eu não sou desses. Eu mostro para ele que fala assim, vamos usar esse dinheiro para comprar marmita, então? Ou vamos usar esse dinheiro para você fazer outra coisa, para guardar dinheiro? Né? Vamos colocar o que há de necessidade? Às vezes o cara tem dificuldade com relação à ansiedade. Aí eu posso trabalhar um pouco melhor com alguns compostos que podem trazer benefício nesse sentido, sabe? Então, pelo menos eu parto desse princípio de, para cada conduta que eu for falar, eu tenho que ter uma justificativa. E às vezes vai ser falar não. Falar, não, você não precisa disso. Por exemplo, outro, a L-carnitina. Você escuta ainda com muita frequência? Sim, a L-carnitina eu escuto também. Existem muitas pessoas que fazem utilização. E na maior parte dos casos, né, eu tenho assim, dois casos interessantes, um em relação à L-carnitina, outro em relação ao BCAA, é que na maioria dos casos, quando o paciente vem, eu estou, por exemplo, tomando L-carnitina, e eu consigo perceber, por exemplo, um efeito interessante. Tá, deixa eu ver aí qual é o suplemento que você está tomando. E quando a gente vai ver nos compostos, né, você consegue ver lá, por exemplo, uma concentração de L-carnitina, mas o suplemento ele é adicionado de cafeína também. Então, aquela sensação, estímulo, né, mais energia, e você
ficar mais ligado, né? Por conta dos efeitos que a cafeína tem no sistema nervoso central, né? Através de uma ação antagonista aos receptores de adenosina. Basicamente, todos os efeitos que ela está percebendo é por conta da cafeína e não por conta da L-carnitina. Então, eu falo, olha, se você tivesse um suplemento de cafeína isolada, por exemplo, provavelmente você sentiria esses mesmos efeitos de talvez uma melhoria de performance no teu treino. A gente sabe que cafeína de forma isolada, ela não emagrece ninguém, né? Não tem nenhum efeito relevante para o processo de emagrecimento, mesmo que você tenha uma maior ativação, né, de AMP cíclico e até uma possível lipólise, mas é outro raciocínio, outra via que lipólise e emagrecimento existe uma barreira ou várias barreiras em relação até chegar nesse ponto. Mas eu também penso desta mesma forma e uma coisa que é curiosa nos meus pacientes, talvez pela forma com que eu me posiciono, é que a maioria deles chegam assim, por exemplo, no caso de BCA, até mesmo L-carnitina. Olha só, tô tomando BCA, tô tomando L-carnitina, mas assim, se você quiser tirar, você pode tirar, é bom que eu economizo o meu dinheiro, né? A maioria dos pacientes eles trazem essa informação para mim. Não, é difícil alguém chegar com um apelo emocional por conta do placebo via o BCA ou via L-carnitina a ponto de não querer usar. Mas eu concordo contigo também que esse é um ponto importante. Se a gente tem como reduzir custos, né, de suplementação e de repente investir em uma outra coisa, eu também vou por essa mesma linha. Boa, fundamental. Por exemplo, o Thiago Meiro, nutricionista, Rameiro, ele falou sobre a arginina. E, por exemplo, ó, eu acabo recebendo muitos pacientes de outros profissionais, como outros profissionais recebem, eventualmente, pacientes que passaram por mim. E aí sempre tem as formulações manipuladas, feitas de forma extremamente negligenciada em relação ao conhecimento aplicado e com muito viés, no meu ponto de vista, voltado para um retorno financeiro com as parcerias que são criadas com essas farmácias. E me incomoda porque de alguns profissionais que eu conheço, eu sei que o que ele está prescrevendo ali, ele sabe que não deveria, como é o caso da arginina, né? E aí você vai ter arginina, ornitina, agmatina, correlacionando que isso vai trazer uma vasodilatação periférica evidente e com isso o indivíduo vai ter mais definição. E aí eu vejo formulações a custo de R$ 2.000, onde infelizmente o que está sendo passado não vai trazer resultados e isso me deixa maluco, cara, porque não é justo isso que é feito. E eu vejo que tem gente que prescreve que sabe que o que está prescrevendo é para um bem próprio, dinheiro, não é para um bem do paciente. E, infelizmente, quando você prescreve o sucinto, como é o caso da cafeína, que muitas vezes as minhas prescrições elas são exclusivamente em relação à possibilidade de termogenia, mas principalmente com redução de percepção de cansaço, aumento da capacidade cognitiva. Eu ponho a cafeína e a pessoa fala, mas meu, não é melhor você colocar uma citrus aurantium e começa a trazer informações, né? E infelizmente a gente não tem benefícios superiores e é difícil você bater de frente porque muita gente quer sair com aquela prescrição gigante de manipulações. Enfim, queria que você também abordasse um pouco sobre isso. Eu concordo 1002%, né? Eu acho extremamente complicado. Eu fico muito triste, na verdade, de ver prescrições com formulações que 70%, 80% não teria nenhuma relevância para o objetivo que foi proposto, né? Somente efeito de comissão por conta de farmácia de manipulação. Inclusive que nós, nutricionistas, não podemos nem fazer isso, né? É vedado pelo Código de Ética. E eu fico muito triste, preocupado, até porque isso é inviável, né? Uma pessoa não conseguiria manter um padrão, né, ou manter isso a longo prazo devido ao alto custo, e principalmente porque não tem efeito algum. Sobre essas manipulações, né, eu estou utilizando agora um argumento, né? Eu falo isso mais para meus alunos, mas eu comecei a falar com alguns pacientes, principalmente quando perguntam assim, a respeito de um composto termogênico, né? Eles falam, você passou aqui a cafeína para mim e tal, mas eu queria, sei lá, citrus aurante, um gengibre, um capsiate, uma capsaicina, chá verde e tal. E aí tem um trabalho bem interessante, né? Às vezes eu gosto de ler algumas coisas aleatórias assim, sobre gasto energético por diferentes comparações.
E aí, esses compostos, né, a gente tem um trabalho, se eu não me engano, foi publicado em 2011, onde o gasto energético era muito pouco em relação a esses compostos, né? Em outra partida, estava vendo um outro trabalho onde eles pegaram casais, né, isolaram esses casais e compararam o gasto energético através de relação sexual por cada um dos tipos de casais. E, curiosamente, essas relações sexuais... Vixe, o áudio... Eu não estou conseguindo mais ouvir. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Sim? Perfeito. Deixa eu ver aqui se o Rodrigo entra novamente aqui. Pronto. Pronto. O pessoal está conseguindo me escutar, né? Tá me ouvindo também? Voltou. Estou ouvindo. Vamos lá. Então, Beleza. vou concluir? Consegui ouvir o final. Tá, então voltando, né, ao raciocínio. Claro que isso não é relevante o suficiente para o emagrecimento, mas parece que relações sexuais gastam mais calorias do que compostos termogênicos à base de ervas e plantas e tal. Então, eu costumo fazer essa comparação assim para a pessoa observar e saber justamente que o mesmo efeito, como você falou, em relação ao uso da cafeína, né, e desses compostos é o que eu penso também. Nada significativo, talvez por um processo de redução de gordura, mas talvez para melhorar a capacidade cognitiva, diminuir a percepção subjetiva de esforço também. Boa, sensacional. E tem algum tema, alguma questão que a gente acabou não abordando, que você vê com bastante prevalência, algum mito que você gostaria de colocar em pauta? Como temos pouco tempo, queria que você tentasse expor aí algo que te machuca, que te toca. Justamente ao contrário, né? Já pegando esse gancho aí de um pouco da suplementação e tal. Em contrapartida, eu vejo que muitas pessoas às vezes têm um certo bloqueio e algumas preocupações para usar aquilo que de fato funciona, né? Então a gente eu percebo no meu consultório assim, um medo, principalmente das mulheres, né? Quando o assunto é creatina e o objetivo seria algo relacionado à melhoria de desempenho ou mesmo ganho de massa muscular. Então vem vários mitos, como queda de cabelo, celulite e os mais diversos tipos de mitos e situações eu já ouvi sobre a creatina. Às vezes a gente tem que fazer um trabalho de desconstrução também, né, por conta de tudo que a creatina passou aí durante esses períodos, até a sua proibição e, consequentemente, liberação. Mas é algo que é aquilo, né? O que funciona, às vezes as pessoas têm um certo receio para usar, mas de uma certa forma eu consigo converter bem, consigo fazer com que a pessoa confie ali e faça a utilização, né? E assim, por exemplo, da creatina ou a creatina, como já é muito difundida, eu vou puxar um pouco mais para a beta-alanina, que muitas pessoas acabam sentindo o efeito da parestesia, que é o formigamento, e acreditando que aquilo é um efeito que vai contribuir na performance, pode contribuir psicologicamente, pela pessoa acreditar que agora bateu e com isso eu vou estar ali como um super saiyajin, né? Você é um super humano, uma super mulher, enfim. Mas o que eu quero dizer é que alguns suplementos, eles às vezes poderiam trazer o benefício, mas depende do ambiente que a pessoa está vivenciando. Por exemplo, em relação à creatina. Se você colocar um treino que é chamado de metabólico e você suplementar a creatina, possivelmente você não vai ter tanto benefício dentro de um cenário em comparação se o treino for um treino de força. Só que ao mesmo tempo não basta ser um treino de força, você tem que fazer aquilo que está dentro da expectativa da planilha para você ter uma otimização na sua performance. Então o suplemento ele não dá o resultado por si próprio, né? Você vai ter uma condição diferenciada. Lógico que assim, a creatina traz todo o processo de anabolismo envolvido pela retenção hídrica intracelular, e isso pode trazer uma tonificação mais significativa, mas você precisa do estímulo compatível
com o possível benefício daquele suplemento que está sendo utilizado. E só para concluir da beta-alanina, para não ficar jogado, é difícil de administrar como os estudos mostram que deveria ser feito. Só que se você não fizer desse jeito, você não vai ter efeito, né? O efeito no máximo vai ser esse formigamento. E aí eu vejo muita gente ainda só prescrevendo no pré-treino ou colocando 100 miligramas de beta-alanina. Isso aí é para ganhar dinheiro. Ou não é possível que a pessoa não saiba que 100 miligramas de beta-alanina não vai fazer nada a não ser encarecer a formulação, né? Concordo plenamente. Esse é outro problema, né? Tipo, pô, a gente sabe que para ter algo relativamente significativo em relação à betalanina, dependendo do tipo de exercício também, né? Isso é bom sempre deixar claro. É em torno de 4 a 6 gramas. Poxa, você oferta 100 miligramas, é nada, né? E provavelmente não vai fazer nenhum tipo de efeito. E às vezes as pessoas ficam querendo, né, buscar algo que de fato não tem relevância, mas ela quer sentir alguma coisa. Então ela acha que aquela coceira, né, aquela parestesia e tal, aquele formigamento é porque o negócio vai fazer algum tipo de efeito, né? As veias vão começar a sair, ela vai começar a pegar uma carga maior na academia. Mas a gente sabe que não é exatamente assim. Não, e o interessante também, o mito é de que suplemento só deve ser consumido em dias de treino. E às vezes o suplemento ele vai estar num contexto de proporcionar praticidade, por exemplo, no final de semana, como uma opção, não como uma necessidade, mas diversas vezes, mesmo explicando durante a consulta, eu percebo que muita gente negligencia. E aí, muitas vezes, eu tenho que colocar alguns suplementos no pré ou no pós-treino, como é o caso da creatina, porque isso gera uma motivação para a adesão da suplementação. Porque se eu colocar Perfeito. creatina amanhã, em muitos casos, a galera deixa de consumir, porque se eu colocar perto do treino, já que é um suplemento, eles acreditam que vai ter um resultado agudo, e aí mais dificilmente acabam esquecendo. E o final de semana é sempre uma problemática nesse Penso da sentido. mesma forma, inclusive eu faço isso também, principalmente em relação à creatina, né? Geralmente eu coloco como um pré-treino ou como um pós-treino, juntamente para ela ficar naquela associação. Ah, eu fiz o treino, vou tomar creatina, vou fazer o treino, então acaba que você vira ali um ciclo e a gente só tem como favorecer o tipo de adesão, né? Eu acho que isso é importante e funciona bem. E o legal também, João, algumas evidências que eu venho buscando dar mais sentido para os meus pacientes é que quanto mais formulações ou suplementações, mais difícil fica a adesão, porque a chance de erro em relação à adesão à terapêutica, ela aumenta à medida que você tem mais obrigações. Então, eu tento mostrar para eles que se eles conseguirem fazer aquilo que está ali prescrito, que é super difícil, porque se fosse fácil, estariam todos magros, todos com uma composição estética, né, com uma composição sarada de saúde, mas eu mostro para eles que aquilo que está sendo prescrito, se for aderido, meu, fica tranquilo que o resultado vai ser incrível. E infelizmente não tem nada além daquilo que já está prescrito que vai otimizar o seu resultado. Então, se preocupe em seguir aquilo que é aquilo, mesmo que simples e às vezes visto como retrógrado, né? Porque aí você coloca café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, fala, pô, isso é uma dieta antiga. Hoje em dia, você tem que colocar um sensacionalismo, né, do jejum ou do low carb, porque senão parece que você está desatualizado e, na verdade, como a nutrição ela virou uma área muito forte comercialmente, muita gente se beneficiar desinformando em prol de venda de serviços, venda de produtos, como, por exemplo, a microbiota do magro, né, que foi dito lá. Assim, tudo bem, você tem estudos que mostram que são diferentes, mas espera lá, né? Você vai suplementar com uma cápsula e a partir disso seus resultados serão conquistados por conta que você está colocando alguns. Não, é extremamente complicado e assim, é aquela coisa, né? Não precisa reinventar a roda porque o básico, aquilo ali funciona e as pessoas às vezes de má fé utilizam a ciência, né? Na verdade não é a ciência, elas utilizam a pseudociência justamente para propagar essa informação.
Então a pessoa fala, é porque a ciência vem mudando e tal, e essas pessoas mais antigas são atrasadas, não acompanham. E a gente sabe que, tipo assim, a ciência ela avança, mas para esse ponto existem algumas coisas que já são bem fundamentadas e já são bem estabelecidas. Então, pô, se a gente vai para uma outra área de parte de tecnologia, tudo bem, vem realmente modificações. Mas para a parte da saúde, para a parte de ciências biológicas, é extremamente complicado a gente fazer esse tipo de raciocínio. Então, as pessoas, às vezes, se aproveitam da inocência das pessoas por falta de conhecimento, e aí, como você bem falou, né, tem que jogar um tipo de sensacionalismo, uma fórmula mágica, uma solução para aquele problema. A gente sabe que hoje a obesidade é algo que afeta não só a população brasileira, mas mundial, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos agora e, pô, a cada metro quadrado que eu ando, a gente vê pessoas com obesidade. Então, as pessoas pegam isso, né? O fato de que a pessoa precisa melhorar a saúde, precisa reduzir peso, precisa melhorar marcadores, e oferecem, né, soluções milagrosas como se fosse de uma maneira extremamente fácil, né? Se aproveitando da inocência das pessoas. É extremamente complicado isso. Eu vou te liberar também, porque basicamente a gente conseguiu bater o tempo previsto de início e finalização da live. E queria agradecer por você dispor do seu tempo, mais uma vez, dispor do seu conhecimento. Parabéns pelo trabalho que você realiza. A nutrição, a área da saúde agradece. E que possamos fazer outras ações em conjunto. De verdade, para mim, é um momento marcante. Eu sempre tive vontade de realizar alguma interação contigo. E é isso aí. Você tem um fã aqui desse lado. E tenho certeza que outras pessoas que estão acompanhando também te enxergam dessa maneira. Rodrigão, faço das suas palavras as minhas. É um prazer, né, estar aqui conversando contigo. Também acompanho o seu trabalho, gosto muito do teu conteúdo, da sua abordagem, né? Vejo lá os seus vídeos, vejo lá o seu conteúdo, né? Então, muito obrigado aí por você também colocar aí o seu tempo em xeque, me fazer o convite aí para a gente poder trocar esse bate-papo juntos. Espero que seja a primeira de muitos outros eventos, muitas outras lives aí. Pode contar comigo, o que precisar. Tamo juntos e vamos fortalecer essa nutrição aí para cada vez mais a gente deixar e ajudar muito mais pessoas, beleza? Boa noite para todos e nos vemos numa próxima. Valeu, Valeu. meu querido. Abraço, boa noite aí. Tchau, Boa pessoal. noite. Valeu, obrigado aí. Valeu.